É assim que a gente vai aproximando o coração da gente do coração de Deus. Passando por toda a arte, ela sempre tem a oportunidade de nos aproximar. Eu falava aqui antes, né, que Jesus tinha essa facilidade de criar no coração de quem o ouvia uma sensibilidade para perceber Deus em todas as coisas, em todas as realidades. Aliás, Jesus vai abrindo os corações humanos, as mentes humanas, e continua abrindo até hoje, tornando-nos cada vez mais capazes de conhecer o coração do Pai. Há um texto no Evangelho, minha gente, em que essa contradição que a gente falava no início, ela fica muito evidente. A natureza contraditória do cristianismo, de estar o tempo todo, né, uma realidade positiva sendo escondida em algo que aparentemente parece negativo. O Calvário é um lugar de libertação, mas quando você olha para ele é um lugar de sofrimento. O túmulo de Jesus, o túmulo vazio, é a expressão máxima dessa intervenção de Deus na nossa vida, levando-nos também a experimentar os calvários e depois passando pela experiência do sepulcro vazio, que é a libertação e a ressurreição. Mas no paralelo da ressurreição você tem o Calvário. E Jesus, no momento em que estava fazendo um encontro com as pessoas, ele tinha em muitos momentos da vida dele, de maneira muito simples, muito direta, ele reúne as pessoas e começa a ensinar verdades profundas de maneira simples. Ele faz aquele sermão da montanha, que nós temos as bem-aventuranças, onde ele é um conjunto de frases que justamente nos mostram o poder que essa contradição tem dentro do contexto do Evangelho. Fala assim: felizes os pobres, diz, no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem tudo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Interessante, porque aqui no texto você tem essa realeza exposta. Porque no primeiro momento a gente pode ficar parado no primeiro, na formulação inicial, né, das coisas, das realidades, e a gente não chegar ao coração delas. A bem-aventurança é um discurso que, se você fica parado na porta e você não ousa entrar no coração dela, você não entende nada. No coração dessa contradição está o aprendizado. Como é que pode ser feliz aquele que está sendo injustiçado? Não tem solução. Mas somente quando nós passamos pela realidade, quando nós vivemos e experimentamos isso na nossa pele, você vê que Jesus tem razão. Na teoria, não. Agora, na pele, quando lhe dói a injustiça, você percebe que uma grandeza está sendo fomentada no mesmo momento em que cresce a dor da injustiça, a dor de estar sendo injustiçado, cresce também a certeza e a recompensa de não ser você aquele que calunia, aquele que é injusto, aquele que faz o mal. Aí você vai vivendo a elaboração desse cristianismo pelos avessos.
Eu digo isso porque nós estamos vivendo um momento tão pesado no nosso país, né? Onde tantas coisas difíceis estão acontecendo. E a partir dessas realidades difíceis, tantas contendas entre nós, tantas agressões em nome daquilo que nós compreendemos justo, em nome daquilo que compreendemos verdadeiro. Nós só vamos sobreviver com dignidade neste processo todo se a gente fizer a opção pelas bem-aventuranças. Se a gente optar por viver tudo isso com muita serenidade. De você não permitir que a ira do outro inflame a sua. De você não permitir que os males que estão hoje no mundo, as crueldades que estão sendo cometidas, eu não estou tomando partido. Eu estou olhando a realidade como um todo. Nos dois lados há sofridos, nos dois lados há cruéis. Nos dois lados nós encontramos quem comete crueldade e dos dois lados nós encontramos quem sofre com essas crueldades. Agora, de alguma maneira, esses dois lados nos seguem. Nós precisamos manter a serenidade para que a gente não dispense a misericórdia, a caridade que o cristianismo nos sugere no momento de tanta luta e de tantos conflitos como nós vivemos hoje no nosso país. Atender aqui algumas pessoas que nos escrevem. Padre Fábio, eu não sei como fazer. Namoro faz quase 5 anos e neste tempo todo o meu namorado sempre se mostrou muito correto. E essa semana descobri que ele mentiu para mim. Ele foi em uma casa noturna de mulheres por curiosidade, ele disse que não aconteceu nada, porém eu não consigo acreditar em nem perdoar. Eu o amo muito, mas não sei o que rumo tomar. Me ajude, o que devo fazer? Minha filha, quando nós amamos, quando a gente fez a opção pelo outro, a gente vai ter que viver a dinâmica do perdão diariamente, né? Não tem como você amar, fazer a escolha pelo outro, sem viver a dinâmica do perdão. Ah, mas é grave o que ele fez? Não sei, você precisa administrar as consequências do que ele fez e ter condições de olhar para o futuro, sabendo que você terá sempre essa pessoa defeituosa do seu lado. Uma pessoa propensa ao erro. Se você dispensar todo mundo que errar com você, não vai sobrar ninguém. Ainda mais quando o assunto é casamento, né? Quando o assunto é namoro, você não tem outra escolha senão administrar os limites do outro. Claro, você não vai ficar fazendo uma luta sozinha. Eu acho que isso é um discurso muito simplista. Quando nós ficamos falando às mulheres que elas precisam ser pacientes com seus maridos, ou quando nós dizemos aos maridos que precisam ser pacientes com suas mulheres, tá bom? O discurso tem que servir para os dois lados. Se eu tenho um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa pisa na bola comigo o tempo todo, e não faz nenhum esforço para modificar o comportamento, eu tenho o direito de exigir um posicionamento ali, talvez de maneira mais radical, ou até mesmo um rompimento. Namoro foi feito justamente para terminar, né? Termina bastante o namoro para depois você não precisar terminar o casamento. O namoro é o tempo de experimentar o definitivo. É a oportunidade que você tem de ver no temporário aquilo que será uma escolha definitiva. Agora, se você não estiver disposta a perdoar um erro do seu namorado, não vai ter condições de namorar com ele. Não vai ter condições de estabelecer um projeto de futuro com ele. É a velha história, o amor é precário. É administrando precariedades no dia a dia que a gente se descobre amantes. Amantes no sentido de sermos envolvidos pelo amor, né? De estarmos envolvidos pelo amor, no movimento do amor. O movimento do amor, ele é dinâmico, claro, por ser um movimento já é dinâmico. Agora, é na dinâmica do amor que nós vamos descobrir e identificar
o que pode purificá-lo. É como se nós colocássemos os filtros para que os relacionamentos se encaminhem para serem cada vez mais harmoniosos. Porque é muito bom você vencer conflitos que estão estabelecidos com as pessoas que você ama. Não é interessante você viver um casamento sempre caótico, uma amizade sempre caótica. Essa semana mesmo estava conversando com um amigo que não sabe mais o que fazer com o namoro dele, que toda vez que volta, as promessas são sempre de que viverão de maneira equilibrada aquele relacionamento, mas já estão tentando isso há mais de 4 anos. Um desgaste terrível, eles se fazem tanto mal, mas ficam iludidos de que podem ser diferentes, né? Mas as estruturas pessoais não estão preparadas para o amor. São tão egoístas nas suas particularidades, depois querem ajuntar esses egoísmos. Ninguém abre mão, ou então só um tem que abrir mão o tempo todo. Isso não é saudável. Amor é parceria, minha gente, é contrato. É um contrato que a gente não assina no cartório, claro, mas é um contrato que nós assinamos emocionalmente. Olha, eu quero ser seu amigo. Eu quero que você seja meu amigo. Mas nós teremos regras para essa amizade. Porque senão ela não fica harmoniosa. Até entre pai e filho precisa ter, entre mãe e filho. Todos os relacionamentos precisam ter regras. Porque senão a gente não chega à harmonia. Aí vai ficar eternamente conflituado. Aí eu disse isso para esse meu amigo essa semana. Eu falei, olha, eu não acredito mais no seu conflito. Porque você sempre volta à estaca zero. Estão terminados agora. Aí começa a viver o desconforto, porque isso é igual dependência química, né? A crise da abstinência, né? O outro faz tão mal que você quer separar. Aí separa, depois um mês e meio, começa a sentir falta do mal que ele te fazia. É dependência química. A emoção é também uma dependência química. Aí eu dizia para ele, olha, é igual parar de fumar. Se você não vencer o desejo de voltar no primeiro mês, se você não experimenta dar um passo no segundo mês, a libertação nunca chega. Você vai ser eternamente dependente emocionalmente daquela pessoa. Você sabe que ela te faz mal, mas continua dependendo dela. Continua procurando por ela, porque não quebrou, não estabeleceu a regra da harmonização, que é esforço. Esforço. É luta diária, é escolha. Amar é escolha, é decisão. É você optar pelo outro. E quando você opta pelo outro, você tem que estar disposto a viver a dinâmica do amor. Então vai viver sozinho. Também ninguém está te proibindo. Ninguém está te empurrando para o altar. Aliás, muitas pessoas que eu conheço que se casaram sem ter a vocação para o matrimônio, arruinaram as suas vidas por isso. Que a vida na solidão, ela tem o seu valor. Ah, padre, não é assim. Encontros solteiros convictos, totalmente reconciliados, vão fazer outras escolhas que não o casamento. Vão estudar, vão viver para a vida acadêmica, vão viver para a arte. Tanta coisa pode nos envolver, pode emocionalmente nos preencher. Tem gente que não nasceu para o casamento e insiste nele. Que não tem estrutura humana para o casamento. E não descobriram isso ao longo da vida. Não se educaram para a divisão. Porque quando você vai casar, você precisa estar disposto a viver a divisão. Você tem que estar disposto a se doar, a se dividir. É o que a gente falava aqui, é o serviço. É a realeza do amor. A realeza do amor, não esqueça os romances glamorizados, os contos de fadas, não serão assim. O seu amor será possível. É possível. Mas ele não é o da novela, não é o do filme, não é o do livro. Final feliz só existe nos contos de fadas. O que a gente precisa fazer no dia a dia é construir as oportunidades de sermos realizados uns ao lado dos outros. É assim que funciona. É na contradição.
Então, se não estiver disposta a perdoar, não está disposta ao amor. Poderia inventar uma respostinha mágica para você, minha filha, mas não tem. Que amar é ter alguém ao seu lado, exercite-se na capacidade de servir. E com o tempo, vai maduramente ensinando o outro a fazer o mesmo. Porque senão não é amor. É assim que a gente vai vivendo. É assim que a gente vai descobrindo os benefícios desse serviço, dessa realeza. Que Deus nos ajude, né? Nós estamos tão caóticos ultimamente. Estamos quase que acostumados ao caótico, como esse meu amigo. Se acostumou tanto ao caótico que sente falta. Nós precisamos despertar dentro de nós a capacidade de administrar o caótico para chegarmos à harmonia que nos faz tão bem. Um relacionamento harmonioso, uma amizade harmoniosa, um namoro harmonioso, mesmo tendo defeitos, um casamento harmonioso. É a coisa mais bonita, é a coisa que mais nos realiza como pessoas. Você pode até pensar, o que mais me realiza na vida? É amar e ser amado. É você ter a satisfação de ter o outro ao lado. É você desfrutar, saber que o outro tem defeito, mas é muito bom estar ao lado dele, porque aquilo que existe de bom prevalece. Que Deus nos ajude nessa luta. Que Deus nos ajude nesse empenho. A gente só pode seguir adiante à medida em que a gente deixou limpo o caminho para trás. Não adianta. A nossa vida afetiva, se nós não nos exercitarmos na experiência da reconciliação diária, nós não vamos longe. Já disse isso aqui, Adélia Prado tem um poema lindo que ela fala: a experiência religiosa consiste, não é um poema, é um texto que ela escreveu, uma declaração que ela fez, sei lá. A experiência religiosa consiste desde a leitura de um texto sagrado, do observar formigas trabalhando e também de um olhar amoroso sobre nós mesmos. Isso é religião, é você lançar um olhar amoroso sobre si mesmo. O que é o olhar amoroso? É o olhar da reconciliação. Sabe por que às vezes a gente não se perdoa? É porque a gente não se compromete com a segunda parte do perdão que a gente precisa se dar. Como é que eu vou me perdoar se eu continuo agindo errado? Lembra, o exercício do perdão é contrato, igual eu estava dando o exemplo no início aqui do programa. Eu perdoo, mas a criatura perdoada tem que se comprometer com o perdão que recebeu. Tem que fazer um esforço para mudar. Se eu, ao me perdoar, não faço um esforço para a minha mudança, eu vou continuar patinando e não chego a lugar nenhum. E às vezes nós encontramos, gente, pessoas tão especiais, perdendo a vida, perdendo tempo, porque fica remoendo o passado, fica igual gado, né? Eu achei impressionante quando eu descobri que o capim que o gado come, ele fica comendo ele o dia inteiro. Porque aquilo chama ruminar, né? Eu não sabia disso. Eu aprendi isso, era já criança crescida, que eu ficava vendo aquela vaca lá. Parecia que estava chupando uns chicletes, né? E eu perguntei à minha irmã, quem que dá chiclete para a vaca ficar mastigando desse jeito, né? Cida morava na roça naquela época. Eu passava as minhas férias lá em Albertos, uma roçazinha que tem lá perto de Formiga. E aí ela disse, não, ele não está mastigando chicletes, ele está ruminando. E ruminando o alimento, é extrair do alimento o máximo que ele pode lhe dar. Pelo amor de Deus, não vai ficar ruminando o peixe que você comeu, né? Joga para dentro, traz para fora, joga para dentro. Só o gado é que sabe fazer isso. A gente rumina de outro jeito. Mas o alimento que ele comeu, ele volta, né? E fica fazendo aquele processo. Ele está extraindo o máximo do que o capim pode lhe dar. Isso é ruminar. Quando nós ruminamos de maneira positiva os nossos erros, nós extraímos dele o máximo que eles podem nos ensinar. Caso contrário, eu fico, desculpe a expressão, comendo o próprio vômito.
Isso é lamentável. Quando você fica se alimentando o tempo todo do que não deu certo. E lembra toda hora, ai meu Deus, mas eu não fiz. Ah, mas eu não dei conta. Pelo amor de Deus, é virar a página e continuar. Nós precisamos acreditar o tempo todo nisso, minha gente, senão a nossa vida é impraticável. Ela é impossível. Não adianta a gente ficar esperando a perfeição, ela não vai chegar em nós. Nós não seremos perfeitos. O máximo que a gente vai conseguir é ser santo. E ser santo é você reconciliar as suas imperfeições com você mesmo e você começar a trabalhá-las para que elas se transformem em virtudes. O bom santo é aquele que fez dos seus pecados uma grande virtude. É o que a igreja nos ensina, é o que a igreja nos sugere. O cristianismo só é saudável à medida em que ele nos inspira a lidar bem com as nossas misérias. Eu não sou escravo das minhas misérias. Não sou eu que pertenço às minhas misérias. As minhas misérias é que me pertencem. É igual o exemplo que eu dei, né? Eu tenho um amigo que tem tanto ciúme do carro dele. Mulher não pode abrir a maçaneta, senão a unha dela arranha a maçaneta. A gente não pode entrar com o pé meio suspeito, porque pode parecer que está sujo e vai sujar o carro dele lá dentro. Aí um dia eu perguntei, peraí, é você que é dono desse carro ou esse carro que é dono de você? Quem é que manda em quem nessa história? O mesmo acontece com as nossas imperfeições. Quando nós começamos a dar às nossas imperfeições o poder de nos comandar. Quando nós começamos a autorizar os nossos defeitos a serem a centralidade da nossa vida. Nós não podemos centralizar os nossos defeitos e torná-los o motor, né? A engrenagem, a peça de engrenagem. O que é a peça da engrenagem? É aquela que faz o motor funcionar, rodar. A máquina roda a partir do funcionamento da engrenagem. Se eu coloco na engrenagem principal os meus defeitos, então eu vou girar em torno dos meus defeitos. E dificilmente eu vou conseguir enxergar neles algum processo de mudança. Agora, se eu coloco a minha atenção nas minhas possibilidades, então eu vou colocar todo o meu empenho, a minha vontade nas minhas possibilidades. Por que o invejoso não vai para frente? Porque o invejoso vive olhando para o quintal do outro. Ele não é capaz de administrar a própria vida, mas ele deixa que o outro, com seu sucesso, fique administrando a vida dele. O invejoso, na verdade, o que ele é? É uma pessoa extremamente infeliz. Ele não consegue viver a própria vida porque ele quer a vida do outro. Ele não consegue construir a própria riqueza porque ele quer a riqueza do outro. Ele não consegue desenvolver os próprios talentos porque ele quer o talento do outro. Pelo amor de Deus. Toda pessoa de sucesso é sempre invejada. Isso não é um privilégio seu. Não. Todo mundo que alcança alguma forma de sucesso na vida será invejada. Agora, ela será destruída à medida em que ela parar para ficar escutando os invejosos. Não é verdade? Se a gente dá trégua àquele que tem inveja da gente, ele nos destrói. Agora, se eu, meu amigo, é aquela velha história, enquanto os cachorros estão latindo, a minha carruagem passa. Sua carruagem tem que passar nessa hora. Não pare para ficar ouvindo aquilo que não vale a pena. Não fique colocando a sua atenção nas palavras de quem não tem consideração por você. É muito bom, gente, a gente receber palavras que estejam comprometidas com a gente. Eu tenho algumas pessoas que às vezes me escrevem regularmente. E às vezes eu comecei a observar que tem algumas delas que só escrevem para falar defeitos. Que nos últimos 5, 6 e-mails eu não encontrei uma palavra assim de, olha, estava legal isso. Não, é sempre salientando um defeito. Eu não quero isso para a minha vida. Eu só vou aceitar a correção fraterna de quem sabe colocar o que diz de maneira carinhosa e que não faz da sua conduta excessiva de correções. Eu não preciso disso, eu já tenho maturidade suficiente para saber os caminhos que eu quero trilhar. Agora, os amigos que estão próximos me corrigirão na medida certa. Eu não quero dar a alguma pessoa que é apenas conhecida a autoridade de ficar me corrigindo todo dia. Bem, será que parou para perguntar
qual é a opção que eu fiz, por que eu fiz daquele jeito, por que falei daquela forma. Não. Às vezes a pessoa já vem com a correção pronta, porque ela acha que ela já tem a totalidade do conhecimento a respeito da sua verdade. Não, muito obrigado. E às vezes o nosso erro, a nossa infelicidade nasce disso. Quantas pessoas você encontra infeliz, mas infeliz mesmo? Eu encontro essas pessoas. Elas estão profundamente infelizes porque elas começaram a colocar o ouvido delas numa parede em que elas só escutam inveja. Não tem aquela história, a gente colocava o copo para a gente escutar, o outro falando mal da gente? Olha que imbecilidade. Vê lá se eu quero ouvir o outro falar mal de mim agora. Eu não. Quero ouvir correções fraternas, isso sim. Agora o outro falar mal de mim. Eu me lembro uma vez, estava fazendo a tenda do Senhor com o Padre Léo. Aí eu estava falando assim, a gente estava dizendo, né, às vezes de pessoas que criam comunidade para falar mal do outro. E aí, ele falou, e você tem um trem desse? Eu que me livre de criar um espaço para o outro falar mal de mim. Já chego que fala, e é verdade. Às vezes nós colocamos o copo na parede para ouvir o que o inimigo está falando de nós. Cuidado. Porque às vezes nós fazemos a escolha errada aí. Para que querer saber o que não vai edificar? Recorda-se dos 3 filtros de Aristóteles? Aquilo que você vai me dizer é bom? É verdadeiro? Tem utilidade? Então, se não é bom, se não é verdadeiro, se não tem utilidade, para que você acha que eu quero saber isso? A mesma coisa. Às vezes nós passamos parte do nosso dia investigando o que o outro falou ou deixou de falar de mim. Não. Muda isso. Se você tem esse hábito, começa a colocar atenção no que você pode. O que o outro fala de ruim de você, se não é para lhe edificar, esquece, não põe atenção. Não demore nem 2 minutos do seu tempo para prestar atenção naquilo. Nem 1 minuto. Volto a dizer, a correção que vale a pena é aquela que está no processo do comprometimento. O outro me conhece, o outro sabe quem eu sou e ele tem uma palavra para me edificar. Mesmo que seja de correção. Mesmo que seja para me chamar a atenção de um detalhe que eu preciso mudar e que eu não estava percebendo. Minha gente, nós podemos fazer essa comparação de maneira muito bonita. Quem fala do outro lado mal de nós e o tempo todo quer nos colocar tristezas e desesperos é o diabo. E o diabo se utiliza de pessoas para fazer isso com a gente. Quantas pessoas desistem na vida justamente porque deu ouvido ao diabo, mas não é o diabo chifrudo, é o diabo que anda no meio de nós, que tem saia, que veste as mesmas roupas que nós, que sorri do mesmo jeito que nós, que parece ser seu amigo, mas não é. Então nós temos que neutralizar o poder do diabólico. Nós não podemos, se dentro do seu trabalho você tem uma pessoa que fala mal de você, comece a neutralizá-la. Sabe como? Deixando de dar atenção ao que ela fala e você dando a ela um tratamento melhor que você pode. A pior maneira de cuidar de inimigos é sendo inimigo dele também. A pior maneira de você cultivar, não há solução nisso. Se você quer neutralizar o poder do seu inimigo, trate bem. É o melhor jeito. Se você mantém a distância necessária, porque é seu inimigo, tudo bem. Você tem o direito de dizer, não fará parte do meu convívio. Mas trate bem sempre que você tiver a oportunidade. É um jeito que você tem de fazer Deus vencer. Deus vence nessa hora. Quando ao invés de nós tratarmos com indiferença, quando ao invés de nós tratarmos com agressividade, a gente muda a regra. E às vezes nós conquistamos as pessoas dessa forma, minha gente. Muitos inimigos são nutridos, é porque a gente não tem a coragem de desafiá-los. Eu mesmo. Quantas pessoas que se diziam minhas inimigas, e que no momento em que eu tratei como se fossem meus amigos, elas ficaram sem graça. Às vezes dentro do nosso lugar de trabalho, a gente enfrenta essas coisas. A pessoa nos trata mal, inventa coisas sobre nós, e faz fofoca, e faz isso, faz aquilo. Você entrega a sua melhor parte. Não pode ser diferente. Para que dar a ela o que você tem de pior? Para ficar nivelado? Para ficar tão ruim quanto ela é? Não. Não há necessidade disso. Deus tem que nos inspirar o processo da melhoria. E isso é salvação.
Isso é cuidar. É o que Deus me convida, é o que Deus te convida, e que nós não estamos fora. Como eu dava o exemplo da dengue, quantas vezes nós criamos focos de coisas ruins por causa do nosso descuido, da nossa preguiça de levantar, de ir lá resolver a situação, de jogar a água podre fora, de jogar a palavra podre fora. Eu não quero guardar isso que você me deu. Eu jogo fora o que você vomitou em mim, eu não quero isso. Eu não vou guardar essa palavra de agressão, eu não vou guardar a sua agressividade, porque ela é sua, ela é fruto do seu desequilíbrio, eu não quero guardar isso dentro de mim. É direito meu, é direito seu, olhar nos olhos das pessoas que lhe agridem e dizer isso. Guarde a sua agressividade para você. Se ela é a sua pior parte, resolva-se com ela. Eu não tenho a obrigação de trazer para dentro de mim a pior parte. Tanto é que você está jogando fora. Se ela fosse boa, você guardaria. Se você joga fora, é porque você não está satisfeito com ela. E eu não sou o lugar da sua miséria. Eu não tenho a obrigação de ser o depósito da sua miséria. Muita salvação de Deus deixa de acontecer na nossa vida, é porque a gente não tem a coragem de tomar essa iniciativa e de dizer tudo isso que eu estou dizendo. Às vezes hoje você vai ficar inspirado a dizer isso a muita gente, com carinho, com fraternidade, para que pare o poder de tudo que é diabólico sobre mim, sobre você. Às vezes eu quero muito, mas não estou sendo livre, porque o meu querer está amarrado. O meu querer não me permite dar os passos que eu preciso dar para que aquilo se torne uma realidade na minha vida. Não basta querer. Tem que colocar vida no querer. Tem que colocar atitude no querer. Não basta eu querer ser um homem melhor. Eu tenho que colocar atitude no meu ser melhor. E no meu dia a dia começar a fazer a lição de casa. E senão essa semente, com todas as possibilidades, ela morre. Você tem essa semente, eu tenho. E nós não podemos negligenciar a oportunidade de cuidar dela. Porque senão você vai ficar eternamente amarrado em suas necessidades, em seus aborrecimentos. E ninguém vai querer ficar por perto. Porque da mesma maneira como os livres atraem, os presos repulsam. Causa uma repulsa natural. E eu sei que sozinho fica mais difícil. Nós precisamos sempre ser olhados por aqueles que vão nos ajudar a viver o processo da libertação. Mas a gente precisa querer a libertação. Não basta o outro me olhar e despertar em mim o desejo de ser livre se eu não fizer a minha parte. Não é ele o responsável por me fazer ser livre. Ele é apenas um instrumento que passa pela nossa vida, que passa pela minha vida e me desperta para ir buscar o que eu preciso buscar para a minha liberdade interior se tornar uma realidade. Há um evangelho em que Jesus liberta um homem de sua paralisia. Eu acho muito interessante a gente refletir a liberdade interior a partir desse evangelho. O evangelho diz assim, ele está no evangelho no livro de Mateus, capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados,
Disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Esta palavra é para que a gente seja salvo. Por isso ela é a palavra da nossa salvação. Porque nos dá a oportunidade de olhar para aquilo que aconteceu naquele tempo e atualizar essas possibilidades. A gente faz o download, né? O que é o download? É a atualização. O mesmo que aconteceu com o paralítico acontece comigo. O mesmo que aconteceu com esse paralítico acontece com você. Esse movimento de mobilizar, desculpe-me, se é movimento já mobiliza, né? Esse movimento de atualizar em nós as nossas possibilidades, essa mobilidade que Jesus vai provocando em nós para que os nossos pecados, os nossos erros não nos paralisem. As nossas comodidades, minha gente. Como é perigoso a gente ficar num estado de comodidade. Quando a vida fica cômoda, ali a gente pode começar a morrer. Porque o que nos mantém vivos é o desafio. Por isso nós estamos enfrentando agora um período de crise. Estava conversando isso lá em casa hoje. Isso é para abrir os olhos de todos os que estão hoje tendo a oportunidade de um emprego. Para ser o melhor que pode. Essa crise vai mexer muito naqueles que estavam acomodados, naqueles que estavam trabalhando de qualquer jeito, naqueles que estavam nivelados por baixo e satisfeitos com o que estavam recebendo. Hoje não. Toda vez que nós estamos acomodados, nós iniciamos um processo de morte interior que a gente só sente um tempo depois. Quando a gente já está quase sepultado. Às vezes a depressão, a angústia é fruto disso. Já é um primeiro sintoma da morte que se antecipa em nós. Jesus nos mobiliza, da mesma maneira como mobilizou este homem. A não permitir que nada, absolutamente nada, nos paralise na busca desta liberdade. Eu preciso ir buscar o homem que posso ser. Este homem não vai chover na minha cabeça. Eu preciso ir buscar o que eu posso ser. Eu preciso me antecipar para buscar cada vez mais as minhas possibilidades e exercê-las. Para não morrer apenas com aquilo que já alcancei de mim. Eu sei que dá trabalho isso. E pode parecer muito confortável a gente viver com aquilo que a gente já achou de nós. Eu costumo dizer que às vezes nós ficamos tão acomodados, que a gente se acessa mesmo pelas mesmas portas, sempre. Há uma porta principal por onde você se acessa e você nunca se deu o trabalho de procurar algumas laterais. E de repente a vida se encarrega de te fazer ficar com a porta principal fechada. E você tem que buscar encontrar outra porta para poder chegar. Às vezes nós ficamos paralisados diante dos nossos problemas. Não damos um passo. Anos e anos e anos na lamúria, reclamando, mas não fizemos nada para a solução daqueles problemas. Anos e anos viciados, sentindo as consequências do vício na nossa vida, mas não demos um passo na direção da superação desse vício. Não adianta rezar e pedir a Deus. Deus não vai fazer a nossa parte. A libertação, ela só é possível quando esse desejo de Deus, que é sempre que o ser humano seja livre, livre do pecado, livre das suas mazelas, livre das suas injustiças, livre de todas as tendências ao mal. Quando esse desejo de Deus encontra-se com vontades humanas. Aí sim. Aí sim o processo da libertação se torna real em nós. Da mesma forma como esse paralítico encontrou o caminho de sua casa, reencontrou a força de suas pernas, o mesmo pode acontecer conosco.
Todas essas possibilidades que você tem no coração e que às vezes você não consegue chegar até elas, porque já se acostumou a não chegar a elas, porque já se acostumou em não conseguir caminhar na direção delas. Essa paralisia pode terminar. E a gente pode começar um ano com muito mais disposição, permitindo que essa convicção de fé perpasse a estrutura da nossa vida e modifique radicalmente a estrutura da nossa vida. É possível. É possível sim, eu vejo o tempo todo o Evangelho dar certo. Eu vejo o tempo todo pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, de maneira profunda, radical. Não aquela conversão superficial, não. Eu estou falando de mudanças profundas, de pessoas que te arrancaram as cascas que até então estavam cobrindo as suas possibilidades. Eu vi muita gente desagradável tornar-se interessante. Eu vi muita gente mentirosa ficar verdadeira. Muita gente infiel descobrir o valor da fidelidade. Muita gente incompetente descobrir a competência. Muita gente rancorosa voltar a amar. Se aconteceu com tanta gente, por que não pode acontecer com a gente? Se Jesus quebrou a paralisia na vida de tantas pessoas, por que não pode quebrar na nossa também? Se fez a tantos livres, por que não pode nos fazer também? Essa liberdade que você já tem aí dentro do coração, a partir do momento que você usá-la, você vai ver, ninguém te segura. Você vai alcançar muito mais do que você já alcançou. Você chegará a territórios do seu coração que você nem imaginava que existiam. Você agarrará essa possibilidade e você viverá com muita verdade, com muita determinação, o mesmo destino da semente, de tornar-se uma árvore frondosa, frutuosa, que tem muito a oferecer àqueles que passarem por ela. Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem o medo, mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira e isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício, porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz, a gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós
é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer. É preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça, e aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano que eu tenho identificado é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso. Porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém. Eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar
a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil para ele mesmo. Se eu me acostumo com aquilo que é maléfico em mim, se eu me adapto ao meu ciúme, se eu me adapto à minha vaidade, se eu me adapto à minha inveja, à minha intolerância, esqueça. Você não pode esperar de mim uma transformação. E é por isso que eu preciso, volto a dizer, de pessoas que tenham o poder de me fazer enxergar as minhas adaptações. Eu fico pensando, minha gente, que toda pessoa é uma resposta ao mundo. Eu sou uma resposta. Há uma pergunta que me é feita diariamente, sem que ela seja formulada com palavras. Toda vez que eu me anuncio ao mundo, eu sou uma resposta. Hoje, numa loja que eu entro para olhar alguma coisa, eu sou uma resposta humana. Eu sou o fruto de uma história, eu sou o fruto de uma educação, eu sou o fruto de relacionamentos. Eu não sou por acaso. Eu sou uma resposta que anda, que fala, que pensa, que vive. E toda vez que eu me coloco, toda vez que eu me penso cristão, eu entro justamente nessa oportunidade que eu tenho de ser uma resposta positiva ao mundo. Sabe, de fazer a minha vida ser uma resposta que me enxerga. Uma resposta que possa ser boa de ser vista. É como quando a gente se aproxima de alguém e a gente de repente você percebe que o outro ficou feliz porque você chegou. É uma resposta que agrada, não é assim? Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas, finjo que elas não existem. É como você chegar num lugar e não cumprimentar quem está ali, porque você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali, meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então, se eu não quebro as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. Que o sentido da vida, ele precisa ser cultivado diariamente. Você não pode abrir mão de cultivar um dia sequer. O quanto que é importante nós vivermos a dinâmica de arrancar de nós tudo aquilo que possa ser um obstáculo à nossa realização. Essa surpresa diária de sentir que quando a gente aceita a simplicidade como um projeto de vida, nós ficamos mais acessíveis ao outro. A gente não coloca tanta barreira para o outro chegar. Padre Fábio, tem mais ou menos 4 anos que me separei, não por minha culpa, mas sim por coisas do meu marido, por coisas que me fiz passar,
Sempre acreditei que o casamento deveria ser para sempre. Padre, desde então nunca mais recebi a comunhão porque sei que a igreja é contra o divórcio. Uma vez, quando fui me confessar, o padre me falou que com o tempo eu poderia receber a comunhão, uma vez que eu lhe falei não ter ainda perdoado meu marido. E ele me falou que a falta de perdão era um empecilho, né? Mas que com o tempo esse perdão viria. Padre, eu não posso dizer que já perdoei. Ainda sofro muito com certas situações e a ferida ainda não cicatrizou. Mas ao mesmo tempo sofro porque gostaria de receber a comunhão. Vou às missas e sempre me angustio, pedindo a Deus o perdão por todos os pecados que eu acho ter cometido na vida. Veja bem, essa pessoa não tem empecilho porque eu já cheguei até a conhecer um pouquinho a situação dela. Não há nenhum problema para a comunhão, porque ela não contraiu outro matrimônio, né? Ela é uma pessoa que se divorciou, por razões que nós desconhecemos, né? Nós não sabemos. E ela não tem um outro marido. Então não é nenhum problema a Eucaristia para ela. Ela não vive em adultério, não tem nenhum empecilho. O padre, o que havia dito era que ela, na verdade, precisava passar pela experiência do perdão para receber Jesus. Eu particularmente penso, gente, que às vezes nós temos uma compreensão muito equivocada da Eucaristia, né? Às vezes a gente tem aquela sensação de que a Eucaristia, ela tem que ser recebida por pessoas puras. Tá certo, é uma teologia válida. Mas veja bem, se a gente for pensar a palavra de Jesus, quando ele nos diz que ele veio para os doentes. Então veja bem, ela tem uma sinceridade de coração, ela não está em adultério, não é um pecado mortal, ela precisa passar pelo processo do perdão. Será que aqui a Eucaristia não seria um remédio para esse perdão chegar? Às vezes eu fico pensando que a gente se priva da Eucaristia, quando na verdade ela é o remédio para curar o que nós estamos precisando. Eu não posso crer que eu me afastar da Eucaristia só porque eu ainda não consegui perdoar, seja uma causa para eu estar distante da Eucaristia. Mesmo porque eu tenho que crer, né? Eu gosto de crer nisso. Não é que eu tenho que crer. Eu gosto de crer que Jesus, ele é justamente o complemento das minhas ausências. Cada vez que eu o recebo na Eucaristia, eu trago para dentro de mim aquilo que me falta. É bonito a gente pensar que a Eucaristia é o processo de configuração do humano ao Cristo. É a cristificação que acontece em mim no momento em que eu recebo a Eucaristia. Então eu não vejo nenhum problema, querida, que você vá curando a sua falta de perdão com a própria Eucaristia. Mesmo que se você toma nesta consciência, eu preciso superar o limite. Eu preciso perdoar o meu marido dentro de mim. Então a Eucaristia se torna um remédio. Mesmo porque você viveria essa Eucaristia, eu tenho certeza, pelo seu relato, por aquilo que eu sei da sua história, você viveria com muita honestidade e muita seriedade este encontro com Jesus. Aí a gente poderia dizer, padre, mas e aquela pessoa que contraiu um outro matrimônio, que está vivendo com uma outra pessoa? Aqui, minha gente, nós precisamos esclarecer uma coisa que às vezes falta dentro do nosso discurso, esclarecer. Nós temos duas presenças reais de Jesus na Eucaristia. Se eu não posso comungar, eu não estou privado da presença real de Jesus, porque a palavra é presença real também. Tão bonito você pensar isso. Cada vez que você lê o Evangelho, você tem sacramentalmente a presença real de Jesus naquilo que ele fala. É simples você entender isso. Quando você recebe uma carta de alguém que está do outro lado do mundo, aquela pessoa não é real nas suas mãos no momento que você lê a carta? Tudo aquilo que ela lhe diz, você consegue chorar. Você se emociona com as palavras que foram escritas porque houve uma ponte. A distância foi superada. As palavras cumprem o ofício de fazer ser próximo aquele que está distante. Eu particularmente sou adepto da palavra, eu gosto da palavra. Eu acho fantástico a gente pensar que a vida pode ser diferente a partir das palavras. O mundo pode ser diferente a partir das palavras, tanto da palavra que a gente fala, quanto da palavra que a gente pensa. Porque a gente sempre pensa também a partir das palavras. A presença de Jesus é real no Evangelho. É como receber uma carta que faz chegar aquele que estava distante. Então toda vez que eu leio a vida de Jesus, eu estou diante de sua presença real. Cada vez que ela é proclamada
dentro do contexto sacramental da liturgia eucarística, então eu tenho uma presença real de Jesus me impactando do mesmo jeito que a Eucaristia pode nos impactar. Para muitas sensibilidades, para muitas pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada com a palavra, eu posso lhe dizer que às vezes é mais fácil sentir a presença real de Jesus na proclamação da palavra que até mesmo na Eucaristia. Tudo depende da sensibilidade de quem está recebendo. Então não é nenhum problema para nós. Ninguém está fora do banquete. Ninguém precisa se sentir julgado fora. Não. Só descubra que você tem um limite e que a partir desse limite você participa da outra presença real de Jesus. Só que aí você tem que ter um cuidado a mais. De no momento em que a palavra for proclamada, você faça ali a sua comunhão. Você viva o seu momento de intimidade com Jesus. Isso é muito bonito. Você perceber que a palavra estabelece pontes. A palavra faz chegar aquele que é ausente. E Jesus sempre vem para curar o nosso coração de todo o processo de ausência, de sofrimento. O que a gente não pode é perder a oportunidade de exercer bem a nossa palavra. Gente, o que nos adoece é o pensamento. É engraçado isso. Muitas doenças, elas entram na nossa vida por causa do pensamento. Pode observar. A pessoa está estressada demais, está passando por um período de turbulência, passando por um período difícil, muitas coisas ruins, e ela começa a internalizar. É a mente, ela vai dormir, ela não consegue dormir, ela fica preocupada o tempo todo. Eu sou assim, quando eu passo período de estresse, de muita viagem, de muita preocupação, a minha imunidade vai lá embaixo. E o doutor Antônio, meu médico lá de Petrópolis, ele sempre fala: padre, a época em que a gente mais adoece é quando a gente está nesses períodos de muito estresse. Muita gente desenvolve cânceres nesses períodos da vida. Porque a imunidade está tão baixa, porque células cancerígenas nós produzimos toda hora. Que são as células desordenadas, né? É interessante como é que o câncer nasce. O câncer nasce de uma desordem celular. A desordem que acontece no organismo provoca, então, elas vão se acumulando, o organismo não expulsa, aquilo vai virando um tumor. E elas vão se ramificando. Muito câncer nasce, estava dizendo, o tempo todo nós estamos produzindo essas células, que são desorganizadas. É como se você colocasse um bagunceiro no meio do grupo, sabe? Mas a imunidade estando boa, você expulsa, o organismo expulsa naturalmente essas células, e ele se reorienta. Agora, quando o organismo está muito cansado, quando ele está muito debilitado, quando a pessoa está passando por muito desgosto, a minha mãe usava esse termo, aquela pessoa está passando tanto trabalho na vida, trabalho todo mundo passa, mas quando o trem está ficando feio demais, né? Quando você está muito desorganizado, a sua possibilidade de adoecer é maior. Claro que você não vai ficar preocupado, ai meu Deus, será que eu estou criando um câncer dentro de mim? Não, você vai ficar preocupado com isso não. Você vai agora ficar atento. Porque a doença começa aqui. Então esse trabalho que fizeram para você não vai ter nenhum poder sobre você se você não autorizar. Então se você ficar pensando, ai meu Deus, ela quer meu mal, ela fez isso, não. Agora, a partir do momento que a sua mente se ocupa dessas bobagens, é possível que aquilo até aconteça mesmo. Muita gente age na direção do inimigo, né? Escutou isso, leu aquilo, e o inimigo vai e a pessoa vai na direção do que o inimigo quer. Não pode. É igual a mosca na direção da luz, né? Ela morre torrada, porque ela vai na direção do que mata. E às vezes nós voamos na direção daquilo que nos mata. Fazemos a mesma coisa que a mariposa. Não pode. Você tem que ficar muito atento para você não permitir que o seu pensamento lhe adoeça. Eu tenho uma história aqui muito interessante, vou aproveitar e dar o exemplo. Durante a minha estada na Bienal, lá em São Paulo, quando eu lancei o Mulheres de Haste de Flores, a Renata Nogueira, que é a autora desse livro, me procurou lá para me conhecer, né? Para me conhecer, pedi que eu autografasse o livro para ela, e ela me deu esse livro de presente. Vem em mim, Lili Demorada. Lili Demorada é uma expressão muito usada nas cadeias femininas, que dizem que a expressão diz respeito à liberdade. Eu já li o livro da Renata, muito interessante os relatos que ela faz aqui. A Renata foi injustamente presa.
injustamente presa. Uma mulher de bem, uma mulher formada, curso superior, muito bem formada na vida, uma família muito boa. E a Renata foi injustamente presa. Durante aquele tempo que ela estava presa, ela poderia ter descoberto dentro, né? Ela poderia ter desenvolvido uma série de doenças, uma série de enfermidades. Só que a Renata resolveu ocupar a sua cabeça de um jeito positivo. Tanto é que o livro nasceu de toda essa experiência. Ao ocupar a sua cabeça de forma, ao tentar, né? Você vê nos relatos dela, ela está o tempo todo tentando salvar-se daquele contrário. Ela estava fazendo o esforço de não permitir que aquele momento delicado tornasse determinante sobre ela. Isso é, não faz a desgraça ser maior do que já é, né? É interessante que às vezes na vida, gente, o que a gente precisa é a sabedoria para amenizar um momento difícil. É um jeito de você descobrir um caminho ali. A vida ficou difícil, vamos descobrir então qual é o caminho que poderá nos levar a alguma solução. Não é que a gente vai deixar de sofrer, não é que a cadeia ficou boa, não. O que a Renata experimentou foi de descobrir um jeito de continuar viva, de permanecer viva ali naquele tempo difícil. E ela, graças a Deus, conseguiu, tanto é que está aqui, com uma obra belíssima que é um registro daquele tempo de dificuldade. É aquela velha história. O que a gente faz da vida que nos foi entregue? Eu não posso ficar agora chorando, lamentando a vida que eu não tenho. Eu tenho que trabalhar para eu, a partir daquilo que eu tenho, conseguir sobreviver. Para eu conseguir superar as minhas mazelas, as minhas dificuldades, eu não posso ficar agora, sentar nas calçadas da vida e ficar lamentando. O que faz a diferença é isso. Então nada poderá ser verdadeiramente destruidor sobre nós se a gente não autorizar então aquele poder de destruição. Então, com todo respeito aos que acreditam, eu não acredito nisso. Não acredito em macumba, não acredito em trabalho, não acredito nessas encomendas que se faz, não. Não acredito mesmo. Porque eu creio no poder libertador de Jesus e isso está acima de tudo, minha gente. A libertação que Jesus realiza na história é total. E todo aquele que se torna um aliado do Cristo está livre de tudo isso. Olha, é bonita a palavra de Jesus sobre o reinado de Pedro, né? Primado de Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e sobre elas os poderes do inferno não prevalecerão. Então eu tenho que fazer a minha parte para não prevalecer os poderes do inferno sobre mim. Eu tenho que fazer a minha luta todos os dias, a cada momento, a cada instante, para que os poderes do inferno não prevaleçam sobre mim. É uma luta de todo instante, de todo dia. Nós não podemos parar.